Evangelho segundo Mateus, capítulo 25. Eu estava de férias e nessas férias eu resolvi ler somente duas coisas. Eu resolvi ler somente a Bíblia e aí eu fiquei lendo só o livro de Provérbios, fui, voltei, parei, meditei. E esta parábola das 10 virgens. E um outro autor que eu fiquei lendo é um sociólogo que morreu esse ano, chamado Zygmunt Bauman. Ele é um escritor que está em voga, e daí eu comprei 6 livros dele, fiquei nas minhas férias só me deliciando nesta leitura, tentando compreender um pouco mais da engrenagem social e lendo a palavra de Deus. E há 18 anos, pelo menos, eu prego a palavra de Deus. E eu sempre tive vontade de pregar nesta parábola das 10 virgens. Mas todas as vezes que eu passei lendo esse texto, eu sempre me senti incompetente, pobre, sem recursos para poder pregar nesse texto. Aliás, tem alguns textos da Bíblia que eu acho tão belíssimo que eu fico com vergonha de diminuí-los, então eu acabo não pregando. Quer ver um texto que eu sou doido para pregar, mas eu ainda não acho que recebi uma revelação de Deus para pregar? Ezequiel 37, a visão do vale de ossos secos. Eu acho esse texto espetacular. Aí eu passo nele, às vezes leio esse texto umas 50 vezes, penso pregar, eu digo, não, ainda eu vou fazer mal se eu pregar esse texto àqueles que vão me ouvir. E era assim com esta parábola, até que nestas férias, aí fiquei uns 18 dias, então lendo esse texto quase que todo dia e pensando e refletindo. Daí então os meus olhos se abriram e eu consegui então receber não uma mensagem, algumas mensagens sobre essa parábola. E eu quero então começar hoje a pregar sobre ela e eu quero te chamar então para olhar comigo hoje para esta parábola e nós vamos dar um foco de luz nas virgens insensatas. Vamos ao texto então? Mateus capítulo 25. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas... Estou ouvindo um murmurinho? Está certo ou eu errei aqui? Mateus 25. Foi isso mesmo que eu falei? Está certo? Então tá bom. Às vezes eu ouço alguma coisa assim, eu posso pensar, será que eu falei, troquei? São muitas emoções aqui, então às vezes... Voltando à leitura. Mateus capítulo 25. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas, e as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora. Ó Deus, diante da Tua palavra aberta, eu ainda me sinto, Deus, pequeno, diante da grandeza deste texto. Daí eu peço ao Senhor que o Teu Espírito Santo esteja ungindo as nossas consciências e os nossos corações, para que esta palavra chegue a nós, como de fato é, palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Para a gente entender bem esta parábola,
a gente precisa fazer um levantamento histórico-cultural do casamento nos dias de Jesus. E alguém que pode nos ajudar muito a fazer essa escavação arqueológica, cultural, histórica, para a gente entender esta parábola, é um comentarista estudioso bíblico chamado Simon J. Kistemaker. Ele escreveu um livro chamado As Parábolas de Jesus. E nesse livro ele faz o levantamento então histórico do casamento nos dias de Jesus. Então vamos lá, deixa eu trazer algumas curiosidades para a gente ir se situando historicamente e compreender melhor então esta parábola. Quem são as virgens no contexto do casamento que aparece aqui? Fala-se 10 virgens. Primeiro, virgens, leia-se garotas, donzelas, meninas, tá bom? E estas 10 virgens seriam o equivalente na nossa cultura às damas de honra, não é? Os nossos casamentos, entre o noivo, a noiva, tem as damas de honra. Então, estas 10 virgens cumpriam no passado esse papel de serem as damas de honra. E por que o número 10? 10 porque era a tradição cultural. A noiva escolhia dentre o seu cardápios de melhores amigas, 10 amigas que tivesse idade parecida para acompanhá-la no cortejo da casa dela até a casa do noivo ou do pai do noivo, aonde rolava a festa. E só a guisa de curiosidade, qual que era a idade dos noivos naqueles dias? O casamento acontecia em idade bem precoce. A tradição rabínica, os rabínicos daquela época, estabeleceram que a idade mínima para as meninas se casarem era de 12 anos de idade. Os meninos, como são mais lerdos, a idade tinha que ser um pouquinho mais avançada, que eles demoram a amadurecer aqui, ó, na cabeça. Então, a idade mínima para um menino se casar era de 13 anos, não é? Para dar essa compensação aí de diferentes emoções e compreensão da vida. Mas seguindo ainda pela senda cultural do casamento naqueles dias, e já trazendo mais luz aqui para a parábola, essas 10 virgens, onde é que elas estavam? Muito provavelmente elas estavam na casa da noiva, porque as damas de honra iam para a casa da noiva e ficavam ali para aqueles últimos preparativos, aqueles retoques de maquiagem, aqueles acertos no vestido, antes da chegada do noivo. E aí então estas 10 saíam para o cortejo, como era o costume da época. Mas diz aqui o texto que estas virgens, estas damas de honra, elas estavam com lâmpadas nas mãos. O que significa isso, lâmpadas nas mãos? Segundo o estudioso Kistemaker, não se deve entender estas lâmpadas como lamparinas, mas deve-se entender estas lâmpadas como uma tocha, uma haste de madeira que na ponta tinha um receptáculo de bronze, e ali dentro daquele receptáculo de bronze colocava-se alguns trapos de roupas e encharcava-se de azeite, e então acendia aquele fogo, e estas 10 damas de honra iam com estas hastes, iluminando o caminho por onde passava o noivo e a noiva. Até porque a tradição grega e romana do casamento, o casamento acontecia à noite. E muitos casamentos judaicos também aconteciam à noite. É tanto que o noivo vai aparecer aí no versículo 6, à meia-noite. E é interessante a gente observar um detalhe. Estas damas de honra levavam as tochas, e estas tochas tinham que receber suprimento de azeite de 15 em 15 minutos. A tocha apagava muito rápido. Por isso as damas de honra, elas andavam com a haste, a tocha, e andavam com um recipiente de azeite, porque de 15 em 15 minutos elas se davam ao trabalho de não deixar o fogo apagar. Pois bem,
o fogo não podia apagar também, porque quando estas 10 damas de honra faziam o trajeto da casa da noiva até a casa do noivo ou dos pais do noivo, onde acontecia a festa, na chegada, antes de entrar para o cerimonial, para a festa, elas faziam uma dança, uma espécie de coreografia, de grande finale antes de entrar para a festa, e era imprescindível que houvesse iluminação e fogo naquela dança que acontecia, segundo o que Stemacher nos informa. Agora tem um detalhe aqui, diz que o noivo, ele tardou no versículo 5. E era muito comum o noivo tardar. Aliás, isso é um anticlímax, não é? Porque quem é que atrasa hoje? As mulheres. E atrasam por quê? Por causa do embelezamento, não é? Elas querem ficar lindas. E também por causa do glamour, né? Imagina a noiva chegar, só tem 5 pessoas, ela entrou e só foi vista por 5. A igreja tem que estar cheia, não é? Tem que estar aquela coisa assim. Pois bem, no passado era o homem que atrasava. E por que o homem atrasava? Porque ele estava fazendo a barba, o bigode, parando a costeleta? Nada disso. Ele estava lá com o pai da noiva, finalizando um negócio chamado dote. É uma palavra que a gente não usa no nosso vocabulário, e todos os homens digam amém, não é? Uma palavra extremamente assim, irrelevante. O que era o dote? O noivo, para casar-se, ele tinha que dar um presente ao pai da noiva, à família da noiva, ganhar os cunhados, ganhar os irmãos da noiva. E então, esse pagamento do dote era feito no dia do casamento. E aí, então, marcou-se o casamento, chegaram lá, agora vamos lá, meu filho, vamos conversar aqui o que você vai deixar para o papai da noiva. E aí, irmãos, era uma negociata daquelas. Eu fico imaginando o casamento de Jacó com Raquel, né, e com a Lia. E aí você imagina, Jacó era esperto. O sogro mais esperto ainda, Labão. Imagine a mesa de negociação ali, um tentando dar uma pernada no outro. Pois bem, o noivo está aqui, ele e o pai da noiva discutindo, e o que aconteceu? Atrasou. Por quê? Não tinha aquele negócio assim de caso primeiro, dou o dote depois. Não, primeiro você dá o dote, depois o noivo assinava um termo de compromisso, aquilo que a gente faz no cartório hoje, né? Fazia entre as famílias, tinha ali um contrato que devia ser assinado. Dado o dote, assinado o contrato, aí o noivo então ia buscar a noiva. Pois bem, queridos, assim a gente se situa dentro desse contexto do casamento. Jesus então vai se utilizar das imagens do casamento nos seus dias para transmitir uma mensagem espiritual. Ele vai parabolizar um conteúdo, ele vai tornar um princípio espiritual numa parábola para ficar mais compreensível. E se você quiser entender bem as parábolas, algumas parábolas a gente entende elas muito bem do final para o início. Você vai para o final e aí você entende tudo. Qual que é a moral desta parábola? Está no versículo 13. Jesus disse, olha, contei toda esta parábola para deixar uma lição para vocês. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Não sabeis o dia nem a hora em que o noivo virá. Que noivo é esse? Sou eu. Eu morrerei, ressuscitarei, voltarei para o meu Pai e aguardarei o dia em que o meu Pai preparou uma grande festa e eu, como noivo, voltarei e buscarei a minha noiva, a minha igreja, para estar comigo. Só que ninguém há de saber esse dia, portanto, vigilância é imprescindível para este momento. Tá bom. Mas a gente olha aqui para 10 virgens que são divididas em 2 grupos. O grupo das nécias, isto é, as loucas, as insensatas, as imprudentes. E nós temos outro grupo que são as prudentes, as sábias, as ponderadas, as articuladas que ficaram ali devidamente preparadas para o casamento. Mas eu quero convidar você então hoje para a gente olhar só para as virgens nécias.
nécias. E quem que elas vão representar aqui no texto? Elas vão representar os cristãos nominais, os espiritualmente despreparados, aqueles cristãos que vestem uma capa de espiritualidade, mas o coração não tem fé. São pessoas que participam dos eventos religiosos, mas não tiveram o coração quebrantado, não nasceram de novo, não passaram pela experiência da regeneração, portanto, não passam de ouvintes do Evangelho. E daí, quando nós olhamos então para estas nécias, a gente observa que há uma mentalidade em funcionamento nelas, e que a gente tem que ter muito cuidado para a gente não flertar com esta mentalidade das virgens insensatas. Então eu alistei alguns cuidados que a gente tem que tomar aqui. Primeiro cuidado, não ande com o tanque na reserva. E eu sei que falar isso num tempo em que a gasolina está a R$ 3,89 o litro, irmão, não é fácil não é? Um amigo meu, ele ficou tanto tempo sem abastecer o tanque do carro todo. Olha só, Júnior, ele ficou tanto tempo sem abastecer que ele só colocava na reserva. O que aconteceu? O tanque na parte de cima enferrujou. Aí um dia ele resolveu encher o tanque. Quando ele encheu o tanque, aquele ferrugem todo foi para a gasolina e aí foi para o motor, bateu o motor do carro. Aliás, essa semana também a Rede Globo noticiou a razão de muitos congestionamentos na terceira ponte. Pane seca. O cara só anda na reserva, a gasolina resolve acabar por completo em cima da terceira ponte. Isso acontece, a média são 2 carros por dia. Pane seca, aí dá congestionamento de 2 quilômetros, etc. Preste atenção. Pior do que pane seca no automóvel é pane seca na vida espiritual. Estas virgens insensatas levaram as suas lâmpadas acesas, mas não levaram suprimentos, não levaram azeite sobressalente, e daí então o fogo foi apagando. Querido, quando Martinho Lutero, ele leu esta parábola e Martinho Lutero pregou sobre esta parábola, o grande reformador entendeu que o azeite aqui é símbolo do Espírito Santo. Qual que é a aplicação, então, que nós devemos fazer na nossa vida? Se nós deixarmos faltar azeite, significa que o nosso relacionamento com Deus está fraco. Irmãos, nós estamos à espera do noivo, e como nós estaremos devidamente preparados se não andarmos com o tanque na reserva, se não tivermos uma espiritualidade para fazer de conta? Não podemos ser cristãos que apenas batem cartão, a gente tem que ter vida com Deus. Deus tem que ser a grande sede do nosso coração. Deus tem que ser aquele diante de quem nós vamos nos prostrar todos os dias. Lembra-se da cultura? O azeite tinha que ser abastecido de 15 em 15 minutos para que o fogo não se apagasse. Querido, se você deixar a sua espiritualidade ser uma espiritualidade apenas de domingo, você não vai sobreviver na fé. Todos os dias, é por isso que a Bíblia diz, orai sem cessar. É essa mente que está sendo tomada pelas coisas de Deus. É o olhar que carrega sempre a esperança da eternidade. É o ser que é envolvido pelo reino de Deus. E daí, a gente rompe com a mentalidade das nécias e ficamos devidamente preparados para a volta do noivo. Mas ainda, em segundo lugar, um segundo cuidado que a gente tem que ter com a mentalidade das virgens insensatas: não durma no ponto. Versículo 5, diz que em tardando o noivo, elas foram tomadas de sono e adormeceram. Um grande servo de Deus, chamado Robert Murray McCheyne, ele nasceu em Edimburgo, na Escócia, no dia 29 de maio de 1813, e ele morreu no dia 25 de março de 1843. Ele foi um grande homem de Deus.
Se você quer ser inspirado na sua espiritualidade, na sua fé, não deixe de ler Robert Murray McCheyne. A gente tem muitos sermões dele traduzidos para o português. Se você digitar esse nome lá no Google, você vai ver um monte de informativos sobre ele. Certa vez, McCheyne pregou nesta parábola. Ele pregou 4 sermões, que é até um livro. Você consegue esse livro aí na internet. E ele então resolveu dar um significado a esse sono nas virgens nécias e aplicando esse sono na vida dos hipócritas. Ele chamou de hipócritas. Ele disse, como que os hipócritas dormem? Aqueles que são, melhor, aqueles que parecem cristãos, mas não são. E ele disse de 3 maneiras. Você pode dormir espiritualmente como as nécias. Só dorme quem perde todas as suas convicções. São aqueles que num tempo tinham profundas e claras convicções de pecado, mas agora eles a perderam. Pecado tornou-se relativo. O pecado já não é mais uma ofensa contra Deus, mas é uma coisa simples. Eu, sexta-feira, estava no supermercado, e aí eu estava conversando com uma moça, e esta moça estava dando de brinde lá torresmo não, tipo pururuca. E aí uma moça passou, uns 40 anos, ela pegou uma pururuca, e ela disse assim, ai gente, eu não resisto a esse pecado, é um pecado, mas eu vou comer. Pô, não é pecado não, irmãos. Fosse assim, um bibico já estava no inferno, não é? Já estava lá. Não é pecado você comer uma pururuca, um negócio gostoso demais, não é? Mas veja, na cabeça do povo, pecado é isso. Não, pecado não é isso. Pecado é afrontar a santidade do nosso Deus. Isso que é pecado. E quem está dormindo começa a achar tudo normal e já não sabe mais o que é pecado. Mas McCheyne ainda diz o seguinte, como é que os hipócritas dormem? Eles perdem a alegria nas coisas divinas. Os que ouvem a palavra, mas são como terreno pedregoso. Alguma coisa que o mundo tem atrai a fantasia, a eloquência, imagens. Queridos, uma pessoa quando ela está dormindo, espiritualmente ela perde o prazer de estar num ajuntamento como esse. Perde o prazer de louvar a Deus. Perde a alegria de adorar a Deus com os dízimos e as ofertas. Perde a alegria de ser um instrumento de Deus para abençoar outros. Mas o McCheyne ainda diz, em terceiro lugar, que esse sono espiritual se dá na vida das pessoas, as fazendo desistir da oração. Eles são sonolentos ou não apreciam mais a oração e, portanto, desistem dela. Sabe, quem parou de orar, dormiu no ponto. Quem parou de orar, já foi engolido pelas trevas e nem se deu conta ainda. Eu não sei como algumas pessoas vivem sem orar. Eu não sei, melhor dizendo, eu não sei como alguns cristãos vivem sem orar, quando na verdade o cristão só vive quando ora. Charles Haddon Spurgeon falou isso. Eu não sei como alguns cristãos vivem sem orar, quando os cristãos só vivem quando oram. Spurgeon. Sabe uma coisa que me impressiona nesta parábola? É que as virgens, as damas de honra, elas estão com uma grande expectativa no coração. Qual é? A chegada do noivo, para tomar a noiva e elas participarem, então, daquela festividade. Só que no meio desta grande expectativa, elas dormem. Em outras palavras, a expectativa não era tão expectativa assim. Sabe por que tem muita gente anestesiada, dormindo espiritualmente, abraçando este mundo como sendo a única realidade de vida? Porque perdeu a expectativa da volta do noivo. Porque quem tem expectativa na segunda vinda de Cristo, quem foi absorvido por esta ideia de um dia ver a Cristo como Ele é, de ser retirado deste mundo pecaminoso, de se achar plenamente nele, não dorme. É como o apóstolo Paulo, quando ele escreveu a carta aos Romanos,
No capítulo 13, versículo 11, ele disse o seguinte: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Olha a lógica inversa que se estabelece na caminhada religiosa. A pessoa se converte, entrega o coração a Deus. Aí ela é apaixonada, ela trabalha, ela se envolve, ela levanta a mão, ela quer participar de tudo. Aí vai passando o tempo, aí o fogo vai se apagando, vai desacelerando, vai dando pano de seca. E aí o apóstolo Paulo diz, essa lógica está errada. Se tem um tempo na nossa vida espiritual em que a gente podia dormir, era 5 anos atrás. Agora não, porque hoje nós estamos mais perto do que quando no princípio cremos. A gente tem que acordar, a gente tem que se entregar mais a Deus, a gente tem que se envolver mais com a obra dele, a gente tem que colocar o nosso coração mais nele, a gente tem que pensar mais nas coisas lá do alto, porque os sinais estão aí. Esse terremoto que houve lá no México, queridos, segundo terremoto em menos de 30 dias. E eu estava conversando com o meu pai, porque esse segundo terremoto no México foi ainda mais avassalador do que o primeiro. E eu disse, pai, nós não podemos deixar de ler um terremoto com os óculos de Jesus Cristo. Jesus Cristo disse que no fim dos tempos haveria terremotos. Um terremoto desse, querido, é quando Deus, segundo C.S. Lewis, o sofrimento é o megafone de Deus. É quando Deus está falando, como agora. Está falando a sua consciência, está falando calmamente com você, mas às vezes os seres humanos estão tão ensurdecidos pelo pecado, que Deus permite um terremoto, como um megafone dele para dizer, ei, mexicanos, voltem-se para mim. O terremoto não é o pior na história de vocês, o pior na história de vocês é morrer sem confessar os pecados, sem se arrepender, sem nascer de novo, sem ir à cruz e receber o perdão. O pior é cair na eternidade sem Deus, no inferno. Hoje nós estamos mais perto da nossa salvação do que quando no princípio cremos, portanto, não durma. Não durma, não durma. Mas ainda, qual outro cuidado que a gente tem que ter com a mentalidade das virgens insensatas? Cuidado, não busque ajuda em quem não pode te ajudar. As lâmpadas estavam apagando das tochas das virgens nécias. Elas recorreram às virgens prudentes que haviam levado estoque de azeite e pediram, disseram, dai-nos o vosso azeite. Aí as virgens prudentes, assim, num coro, elas disseram assim, não. E aí assim, soa até meio grosso, né? Meio forte, tipo assim, nossa, elas foram egoístas. Não, elas não foram egoístas. Elas tinham que retocar de 15 em 15 minutos as tochas. Como é que elas iam dividir com as outras? Havia azeite para abastecer 5 tochas e não 10. Se elas dividissem com as outras, o cortejo ficaria no escuro e seria uma vergonha total aquele casamento. Preste atenção no seguinte: as virgens prudentes não puderam ajudar as virgens insensatas, porque as insensatas não ajudaram a si mesmas. Vou repetir. As virgens prudentes não puderam ajudar as virgens insensatas, porque as insensatas não ajudaram a si mesmas. Vamos trazer para o mundo espiritual. Deixa eu falar algo com você. Tem hora que não dá para ajudar o outro, porque o outro é o único que pode ajudar a si mesmo. Queridos, nós estamos falando de preparação para a vinda do noivo. Nós estamos falando de nos preparar para nos encontrarmos com Deus. Como é que eu vou preparar-me e preparar você para aquele encontro? Gente, a grande lição aqui é, com respeito à preparação para a segunda vinda de Cristo, esta preparação é individual.
pessoal. É você que se prepara para aquele glorioso dia. Em outras palavras, não dá para eu ajudar você e você me ajudar quando falta azeite. Eu nem sei onde foi parar a borrachinha que caiu aqui, nem sei para onde foi. Nossa, foi parar aí? Gente do céu. Não dá para você terceirizar esse serviço. Tipo assim, pastor Welton, vamos fazer um contratozinho nós dois? Você, a partir de hoje, vai orar por mim, jejuar por mim, você vai louvar a Deus por mim, você vai adorar a Deus por mim, você vai devolver o dízimo a Deus por mim, devolvo por você e por mim. Irmãos, eu estava ali agora à tarde fazendo uma esteira, não é? Uma esteirinha e tal. A Cristiane me chega na igreja com a vassoura e diz assim, pastor, acrescenta mais 30 minutos e isso aí vai ser por mim. Vai fazer seus doces não, Cristiane. Não dá, irmãos. Não dá para eu perder peso para você, tanto quanto não dá para eu me preparar para a segunda vinda por você. Não dá para eu tomar um medicamento e você ter os resultados do medicamento. Você está entendendo? Não dá para eu vir ao culto em seu lugar, você tem que vir ao culto. Não dá para eu ir ao GR em seu lugar, é você que tem que ir. Não dá para eu colocar azeite na sua tocha, é você que tem que colocar. É você que tem que buscar mais de Deus. Mais de Deus, mais de Deus. E aí eu pergunto a você o seguinte, como é que está a sua preparação para a segunda vinda de Jesus? Como é que está o seu desenvolvimento no serviço a Deus? Deus te deu dons e talentos, querido, que eu não posso executá-los em seu lugar, é você que tem que executá-los. Como está a sua vida de oração? Como está a sua busca por mais santidade? Não busque ajuda em quem não pode te ajudar. Você precisa de azeite? Então vai buscar em quem é a fonte dele, Deus. Vá a Deus, vá a Deus, só Ele pode te ajudar. Mas ainda, em quarto lugar, um quarto cuidado que a gente tem que ter com a mentalidade das virgens, não ande na contramão do noivo. Não ande na contramão de Jesus. Ô, gente, me acompanha aqui, ó. As virgens insensatas, elas até começaram muito bem a jornada do casamento. Olha o versículo 1 aí da parábola, dá uma olhadinha enquanto eu bebo uma água aqui. No versículo 1, diz que elas saíram a encontrar-se com o noivo. Até aí tudo bem, olha que maravilha. Só que depois, as virgens insensatas, elas saíram do caminho do noivo para tentar reparar a insensatez. Mas aí já era tarde demais, olha o versículo 10. E saindo elas para... versículo 10. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. No versículo 1, elas saem ao encontro do noivo. No versículo 6, alguém anuncia o seguinte, eis o noivo, saiu ao seu encontro. Aí no versículo 10, elas vão na contramão do noivo. Em vez de elas irem ao encontro do noivo, elas vão ao encontro do armazém do seu Zé. Comprar azeite. Agora preste atenção aqui. É muito importante o que eu vou dizer agora. Na cabeça destas 5 virgens, possivelmente, havia o seguinte raciocínio. O noivo está vindo, a casa da noiva está aqui, as 5 outras virgens estão preparadas. A gente vai até o armazém, a gente compra azeite. Daí então, se o noivo já sair com a noiva e com as outras 5 virgens, a gente vai alcançá-los em algum ponto do cortejo, da cerimônia. E daí a gente entra e segue com eles até o cerimonial. Só que elas se desencontraram do noivo no trajeto. Daí eu quero perguntar a você o seguinte, você está andando na direção de Cristo ou para longe de Cristo? Estas virgens ouviram alguém gritar assim, eis o noivo, saiu ao encontro. Aí elas vão por um outro caminho.
Quando você ouve alguém gritar assim, eis aí o noivo, saiu ao seu encontro, o que você faz? Aí você diz assim, pastor, mas eu nunca ouvi ninguém dizer isso não. Como? Como não? É isso que eu estou fazendo aqui agora. Estou dizendo para você o seguinte, eis aí o noivo, o Senhor Jesus Cristo, aquele mesmo que foi elevado às alturas, Ele virá. E a sua volta será visivelmente, a sua volta será pessoalmente, a sua volta será audivelmente, a sua volta será em poder e glória, a sua volta será em termos finais e cabais para dar finalização a esta odisseia terrestre. A jornada humana há de acabar. Ô querido, em nome de Jesus, olha aqui, eu só estou aqui para dizer uma coisa, saia ao encontro desse noivo. Vá ao encontro dele, confesse os seus pecados, abrace esse Deus, jogue-se nele, lance sua vida nele. E por último, eu encerro dizendo o seguinte, quais são os cuidados que nós devemos ter com a mentalidade das virgens insensatas? Em quinto lugar, cuidado, não chegue tarde. E eu aqui quero voltar novamente à cultura do casamento nos dias de Jesus. Preste atenção. Havia uma norma protocolar. Havia um protocolo na cerimônia de casamento. Qual era? Só poderia entrar no cerimonial da festa aqueles que tivessem participado do cortejo. Então você foi convidado para o casamento, você vem para a casa da noiva, fica ali com a noiva, aguardando o momento em que o noivo vai chegar. O noivo chegou, as damas se armam para iluminar o caminho, e daí então vão as damas, o noivo, a noiva, os parentes, os amigos, fazendo esse trajeto da casa dela até o local da festa. Quem não participasse desse cortejo não poderia entrar na festa. Se tivesse essa norma protocolar hoje, hein? Muita gente não ia entrar na festa, porque tem nego que não vem para a cerimônia, só vai direto para o cerimonial. Naqueles dias, não ia entrar não. Queridos, isso nos faz pensar um pouco no nosso relacionamento com Deus. Quem não estiver com a noiva, quem não estiver na casa da noiva, ou seja, quem não estiver na igreja de Jesus, quem não estiver ligado ao cabeça, quem não estiver vivendo intensamente esta fé em Cristo Jesus com a sua noiva, quem não participar desse trajeto, não há de participar das bodas do Cordeiro. Eu estava pensando nesta mensagem, me veio à mente, à memória, o coro do extraordinário hino Rude Cruz, que no coro diz assim: sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Quem não estiver no cortejo, na caminhada, levando a sua cruz, foi Jesus que disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Esse que fizer parte desse cortejo, há de encontrar o noivo e há de ser elevado por Deus a essa plenitude de festa em que Ele nos dará. Gente, estas virgens insensatas, elas saíram do caminho e por isso elas chegaram mais tarde. Olha o versículo 11 aí. Quando todos já haviam entrado para a festa, diz o versículo aí, mais tarde chegaram as virgens nessas. Deixa eu falar uma coisa para você. Mais tarde será sempre tarde na agenda de Deus. Mais tarde é tarde. Mais tarde será sempre tarde. Mais tarde é tarde. Se eu estou pregando para você e você já está adiando o seu encontro com o noivo,
Se enquanto eu prego você diz assim, muito interessante o que você está falando, entendo que isso é de fato a realidade mais importante da vida de um homem, mas eu vou deixar isso para amanhã, eu digo para você, mais tarde será sempre tarde. O que significa chegar tarde? Em primeiro lugar, tarde é quando a porta se fecha, gente. Olha o versículo 10 aí, e fechou-se a porta. Um certo estudioso da Bíblia, chamado Robertson, ele explica que o grego desta passagem envolveu um auristo eficaz. Isso é a questão da gramática grega. E que a tradução mais certa para esta frase, e fechou-se a porta, seria: a porta foi fechada para ficar fechada. Essa seria a melhor tradução para a gente ler aqui, ó. Versículo 10, finalzinho, fechou-se a porta. Seria: e a porta foi fechada para ficar fechada. Eu lembro um dia que eu estava numa escola dominical, e aí uma mocinha, a aula era sobre a volta de Jesus, e aí uma mocinha disse assim, não, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, ainda vai dar tempo das pessoas se arrependerem e serem salvas por Ele. E antes dela terminar de falar, eu já disse, não, quando a última trombeta tocar, está encerrado toda a possibilidade de arrependimento e de salvação para o ser humano. Hoje Jesus é a porta. A palavra de Deus diz que Ele é a porta. Quem entrar por Ele, entrará, sairá e encontrará passagem. Mas quando Ele voltar, Ele será uma porta blindada para todo aquele que o rejeitou, para todo aquele que o trocou pelas coisas deste mundo. Será uma porta blindada e fechada para todo aquele que fez pouco caso da salvação. Mas ainda, em segundo lugar, o que significa chegar tarde? Tarde é quando o clamor não é mais atendido. Olha o versículo 11. As virgens disseram, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Olha só, elas são ortodoxas, elas são teologicamente bem informadas, elas são doutrinariamente assertivas na declaração, elas olham para o noivo e entendem que ele é o Senhor, que ele é o Rei, que ele é o poderoso, só que é tarde demais. A palavra de Deus diz na carta aos Filipenses que um dia todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Até o diabo, todos os principados e potestades, todos os homens perversos da sociedade, quando Jesus Cristo voltar, eles hão de se dobrar e hão de confessar que Ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. Só que aí será tarde demais. Porque já não é uma caminhada por fé, agora é por vista, porque eles estão vendo a glória, eles reconhecem, mas benditos são aqueles, bem-aventurados são aqueles que não viram e creram, aqueles que ouviram e creram, aqueles que receberam esta mensagem como mensagem de Deus, e que hoje dizem, Senhor, a minha vida é Tua, Senhor Jesus, a minha existência é Tua, Senhor Jesus, eu vou viver para Ti. E por último, o que significa chegar tarde? Tarde é quando tudo que se tem ouvido de Jesus é o conteúdo da condenação. Você já pensou? Antes de cada homem e de cada mulher ir para o inferno, a última frase, palavra que hão de ouvir do Senhor Jesus será esta: em verdade vos digo que não vos conheço. E entrarão para a eternidade com esta frase ecoando em toda a infinitude do tempo. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque eu não vos conheço. Mas hoje você não precisa ouvir o conteúdo da condenação. Hoje você pode ouvi-lo dizer o seguinte: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Hoje você pode ouvir Jesus dizer para você, vem a mim e receba a vida, vem a mim e receba perdão, vem a mim e reconstrói a sua história, vem a mim e eu vou enxugar estas tuas lágrimas e vou dar poder a você para viver esta existência. Vem a mim, eu vou te encher de significado. Vem a mim, eu vou dar sentido para você viver. Vem a mim, eu vou restaurar tudo aquilo que o diabo está destruindo na sua vida. Vem a mim e tudo aquilo que o pecado está colocando de ponta cabeça, eu vou virar pelo avesso, vou te dar uma vida
que será descrita como vida abundante. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Vamos ficar em pé? Vamos orar em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Eu quero te convidar a baixar sua cabeça, fechar seus olhos. E eu convido você a tomar uma decisão, a não sair daqui sem tomar uma decisão. A decisão de romper com esta mentalidade das virgens insensatas. Cuidado, não ande com o tanque na reserva espiritualmente falando. Cuidado, não durma no ponto espiritualmente falando. Cuidado. Deus te trouxe aqui para gritar aos seus ouvidos. Eis aí o noivo, saiu ao seu encontro. Cuidado, não peça ajuda a quem não pode te ajudar. Deus pode te ajudar. A noiva do Cordeiro, a igreja do Senhor Jesus, pode te ajudar nesta caminhada, te levando para perto de Deus, e não querendo ser Deus na sua vida. Eu posso te ajudar te chamando para Jesus, e não querendo ser Jesus na sua vida. Eu posso te ajudar falando daquele que é o Deus revelado nas Escrituras Sagradas, Jesus Cristo. Mas eu não posso viver para Jesus Cristo em seu lugar, tal qual não posso tomar um remédio para você, para que você seja curado. Cuidado. Cuidado, não ande na contramão de Jesus. Ninguém pode lutar contra Jesus e sair vencedor. Ninguém pode lutar contra o infinito e sair vitorioso. Ninguém pode lutar contra o eterno e sair da guerra campeão. Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões de Deus. Por isso eu te convido a se prostrar diante de Deus, arrepender-se dos seus pecados e a dizer: Deus, o que eu quero é estar contigo. O que eu quero é provar desta vida eterna desde já. O que eu quero é ter a minha alma inundada do azeite da tua presença. Cuidado, não chegue tarde. Deus está te dando uma oportunidade hoje. Ele te trouxe aqui para falar a sua consciência, o seu coração, para mostrar a você que tem tortuosos dentro da sua alma, tem pecados aí que precisam ser rompidos. Deus te chamou aqui para dizer a você: não deixe para amanhã esse arrependimento, é agora. Não deixe para amanhã, mais tarde será sempre tarde, mais tarde é tarde. Oh Deus, eu cumpro o meu papel nesta noite, de ser teu amigo, e de gritar a plenos pulmões, dizendo: eis aí o noivo saiu ao seu encontro. Agora, Deus, o que cada um vai fazer com esta mensagem que vem da tua parte, só o Senhor é capaz de dizer. Mas o que está no meu coração, Deus, é amor por cada um que aqui está. Oh Deus, mesmo não conhecendo alguns que estão aqui tão profundamente, oh Deus, mas só de olhar e ver a tua imagem e a semelhança nesse menino, nesta menina, oh Deus, o meu coração já se envolve de amor por essa pessoa. E o que eu quero para ela é o que eu recebi, Deus, de graça, a salvação em Cristo Jesus. O que eu quero para esse casal, Deus, é que eles vivam a plenitude do Evangelho. O que eu quero para esse adolescente, meu Deus, é que ele pule de cabeça nos teus braços e se encha da tua presença. Deus, o que eu quero para cada um aqui é que todos estejam devidamente preparados e vigilantes para aquele glorioso dia em que o Senhor há de voltar.
Agora, Deus, nós sabemos que partimos ao encontro do Senhor, ou para longe do Senhor de duas maneiras. Ou o Senhor virá nas nuvens e nós estaremos aqui ainda vivos à tua espera, ou nós morreremos e daí então já iremos ao teu encontro, ou aqueles que não te receberem como Senhor e Salvador já irão ser direcionados ao inferno. Ah, Pai, fecha os portões do inferno em nome de Jesus para todos quantos estão aqui. E que haja genuíno arrependimento, para que todos possam, Deus, experimentar desta vida eterna, desta vida que já pode começar a ser experimentada agora, desta vida que já traz libertação para os vícios agora, desta vida que já traz poder espiritual para se vencer pecado agora, ó Deus, desta vida do Senhor que já traz para nós vitórias, Deus, e milagres, ó Deus, esta vida do Senhor que atravessa o chão da nossa existência e que nos faz ser pessoas esperançosas, fervorosas, pessoas que olham para esse mundo do ponto de vista de Jesus Cristo, sem assombros, sem medos, sem pânicos, sabendo em quem tem crido e que por fim o Senhor se levantará majestoso e glorioso e nós reinaremos contigo eternamente. Oh Pai, o meu desejo é que cada um neste momento esteja, Deus, reconciliando-se contigo, pedindo perdão de pecados e experimentando esta única e verdadeira vida que só pode vir por meio do Senhor. Assim eu oro, Pai, abençoando cada um. Vamos dar as mãos. Tem um microfone aí? Me dá um microfone, por favor. Tirei aquele ali, porque eu quero cumprimentar você ali na porta, e aí fica mais fácil de eu sair correndo aqui, pegar na sua mão e te dar um abraço. Que bom que você veio aqui, querido. Deus ama você. Os planos de Deus acerca da sua vida são planos bons. Só Deus sabe os pensamentos que Ele tem a seu respeito, mas são pensamentos de paz e não de mal. Ele te ama tanto que Ele enviou o Filho dele a morrer numa cruz em seu lugar. Tem jeito para a sua vida, amigo. Tem conserto para a sua história. O melhor de Deus ainda não chegou até você. Confie nele. Ponha-se aos pés dele. Ele ainda tem muitas experiências a dar a você na caminhada com ele. Que a tua graça, ó Deus, revelado e encarnado Jesus Cristo. Que o teu amor, ó Deus Pai, Deus Criador de todas as coisas, e que a tua comunhão, ó Espírito, nos leve a viver como igreja, juntos e unidos, à espera daquele glorioso dia em que conheceremos como também somos conhecidos. Amém, amém, amém. Dá um abraço quem está perto a você. Deus te abençoe em nome de Jesus.